A temporada 2023 terminou dentro de campo no Internacional, mas parece longe de acabar no cenário político e de mercado de transferências para o Colorado. Nomes grandes surgiram no noticiário do Inter neste dia 7 de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer a realidade do que existe e o que não existe em relação a Gabriel Barbosa, Gabigol, Rafael Borré e também possibilidade de saída de Vitão para o futebol espanhol. Abel Braga anunciado. Que falta para D'Alessandro ser confirmado pelo candidato Roberto Melo. O término da temporada para o Inter, as férias dos jogadores, a gente repercute tudo isso nesse vídeo a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e a gente vai falar muito do que aconteceu no noticiário do Inter neste dia 7 de dezembro, quinta-feira, após o término do Campeonato Brasileiro. Se falou em Gabigol, Borré, saída do Vitão, Abel Braga anunciado, tem questões políticas quentes acontecendo no Internacional e a gente tem que falar sobre tudo isso nesse vídeo com vocês, claro, com o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, bora lá, porque o Internacional está de férias, se reapresenta um grupo de jogadores somente no dia 6 de janeiro no CT Parque Gigante, após o término do Campeonato Brasileiro. O Inter bateu ontem à noite no Beira-Rio, a gente trouxe hoje a repercussão do vestiário do Inter após essa vitória contra o Botafogo por 3-1 dentro do Beira-Rio, jogando amplamente melhor que o Botafogo, que até ontem estava brigando por título brasileiro, até a vaga direta para a Libertadores acabou perdendo. O Inter ficou na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, 54 pontos. Mas vamos lá, pessoal. Dentro de campo, o Inter está de férias, se reapresenta no dia 6 de janeiro no CT Parque Gigante. Só que a gente sabe, o ano do Inter não terminou, terminou dentro de campo. Fora dele, temos eleições ainda no próximo sábado, das 9 às 5 da tarde. O associado do Inter vai votar entre Alessandro Barcelos, atual presidente do clube e candidato à reeleição, e o candidato da oposição pela chapa 2, Barcelos pela chapa 1, Roberto Melo, candidato da oposição pela chapa 2. E obviamente o clima esquenta, esse pleito, talvez em relação à última, que colocou Alessandro Barcelos e José Aquino Flores de Camargo, esteja um pouco menos pior, se dá para colocar dessa forma. É um clima bem tenso, bem bélico, de ataques dos dois lados, muitas falas dos dois lados. Isso me preocupa, obviamente, isso tem que preocupar o torcedor, isso é muito ruim para os candidatos e para todos. Mas vamos lá. É basicamente o que tem pra janta. A gente tá aqui pra noticiar e dar informação, e é o que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá, pessoal. Informações a partir de hoje, dia 7. O candidato Roberto Melo confirmou Abel Braga como seu diretor técnico, esteve no Rio de Janeiro, anúncio feito. Abel Braga, em caso de Roberto Melo eleito presidente do Inter no próximo sábado, será o diretor técnico do Colorado. D'Alessandro, já foi comunicado seu desligamento até pelo Cruzeiro nesta quinta-feira. Falta somente o Roberto Melo confirmar o D'Alessandro. Ele confirma ainda que é o nome que interessa para ser o coordenador técnico, mas não confirma ainda o acerto entre as partes. Pode ser que isso aconteça entre hoje à noite, quem sabe amanhã ainda, D'Alessandro, tá? Que deixou o Cruzeiro. Passando pro lado do Alessandro Barcelos. É importante salientar os dois lados, porque senão o pessoal vem dizer que eu tô fazendo campanha para um, para outro, e não é isso. Candidato Alessandro Barcelos teve seu nome bastante falado hoje, assim como do Roberto Melo, por conta de um episódio de uma conta chamada Shaolin no Twitter, que acusa o candidato da oposição, Roberto Melo, por ter feito uma conta fake no Twitter no ano passado e desde o ano passado estar usando essa conta fake para atingir o candidato à reeleição, Alessandro Barcelos. Eu conversei com as duas chapas sobre o assunto, com a assessoria das duas chapas. Não há tendência de manifestação de nenhum dos dois lados, mas teve uma manifestação, por assim dizer. Enfim, a única resposta que eu obtive da chapa 2, chapa do Roberto Melo, que é quem está sendo acusado disso, é de que esse Shaolin já teve inclusive a conta derrubada, fez uma conta reserva. Ele disse que ele tem provas disso e que, se for procurado judicialmente, tem as provas de que o Roberto Melo que possuía e comandava essa conta, mas que todo mundo que publicizar essa mentira, e na visão da chapa 2, e a informação que vem da chapa 2 do Roberto Melo é de que é uma fake news,
vai recorrer às instâncias superiores, enfim, para que seja feita a justiça, e afirmando que isso é uma mentira, que é uma fake news. E estava também, no caso, a imagem, não só do Roberto Melo sendo citada, mas a do presidente Alessandro Barcelos, porque essa conta fake, sendo do Roberto Melo ou não, estava falando do candidato e da sua gestão e do atual presidente do clube, Alessandro Barcelos, mas vamos ver ainda no que dará isso. Bom, sobre o mercado de transferências, 3 informações do dia. A primeira delas, sobre Vitão. GZH trouxe a informação que o Real Betis, que já levou o Johnny lá para a Espanha, eu trouxe aqui com exclusividade no canal, por isso é importante você sempre deixarem o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações. A gente trouxe em primeira mão aqui essa informação do Johnny para vocês da venda dele para o Real Betis, inclusive valores definitivos que eu recebi ontem. 6 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, e mais 2 milhões, ou seja, 10 milhões em gatilhos, em metas, que se ele bater, a tendência é que bata, vai gerar mais 2 milhões de euros. Ou seja, é um negócio de hoje 30 milhões que podem virar, e a tendência é que virem 40 milhões de reais. Mas a informação de GZH é que não só o Real Betis está levando o Johnny, como estaria interessado no Vitão, zagueiro de 22 anos do Inter. É importante destacar, o Vitão ainda tem vínculo de empréstimo com o Inter. Ele veio do Shakhtar da normativa da FIFA, ele teve os contratos congelados por conta da guerra na Rússia e na Ucrânia, ele estava num clube ucraniano, o Shakhtar teve seu contrato congelado por lá. Bom, o Vitão tem contrato definitivo com o Shakhtar, porém congelado, até junho de 24, meio do próximo ano. Então, ele já pode assinar um pré-contrato na virada do ano. A gente já tinha trazido aqui no canal que o Inter já negocia com o staff do Vitão esse pré-contrato. Teria que pagar um valor em luvas diluídas no tempo de contrato. Se falou entre 4 e 5 milhões de euros, mas isso não é confirmado. Mas o Inter, pelo que eu procurei, pessoas da direção, pessoas do alto escalão da direção do Inter, me garantiram que tá tudo muito bem alinhado, tá todo mundo muito tranquilo. O Vitão quer ficar, o Inter quer ficar com o Vitão. E por mais que possa ter assédio de clubes europeus, que é um jogador novo com mercado em clubes europeus, o Vitão não tem nada para sair definitivo, mas o Betis estaria de fato interessado. E as outras 2 informações que eu quero trazer aqui, obviamente, tem uma ligação eleitoral. A gente não pode excluir isso. Ter ligação eleitoral não quer dizer que não possa acontecer. Eu sempre uso como exemplo Alberto Guerra, do outro lado do Rio Grande do Sul. Do lado do Grêmio, Alberto Guerra veio aqui nos Donos da Bola na TV Bandeirantes e falou: ó, eu tenho acerto com o Carbajo, com o Cristaldo e tô negociando com o Soares. Ele usou isso de uma forma política para angariar votos e votantes, enfim, a gente sabe disso, mas ele foi lá e fez. E esse é o ponto. Se o cara vai prometer e não vai fazer, aí é outra história e tem que ser cobrado por isso. Bom, o ponto é, 2 nomes foram falados no Internacional hoje. O primeiro deles, Rafael Borré, atacante colombiano de 28 anos que pertence ao Eintracht Frankfurt da Alemanha e está emprestado ao Werder Bremen, também da Alemanha. Já está há um tempo dentro desse empréstimo. E o André Curi, representante do atleta, confirmou para o pessoal do Revista Colorada que ele tem conversado com o candidato Roberto Melo sobre o nome do Rafael Borré. Rafael Borré já esteve na pauta do próprio presidente atual, Alessandro Barcelos, que foi para a Alemanha para negociar com o pré-contrato do Arangues, depois foi para a Turquia contratar Luiz Adriano e Ener Valencia, e quando ele parou na Alemanha, ele conversou com o Frankfurt pelo Lucas Alario, argentino ex-River, e também pelo Borré, colombiano ex-River Plate. Naquele momento o Inter tinha uma capacidade de investimento bem menor, o Inter queria um empréstimo, então não rolou. Hoje se fala por lá que o Frankfurt topa vender o jogador, apesar dele estar emprestado ao Werder Bremen, ele pertence ao Frankfurt, e eles querem vender ele por 4 milhões 5 de euros. A gente está falando aí de pelo menos 25, 26 com impostos, encargos, quem sabe até 27 milhões de reais, é um salário acima de 1 milhão, mas os dois lados têm investidores, não pareceria ser um negócio tão difícil financeiramente. Para negociar já seria outra história, não há acerto, mas o candidato Roberto Melo estaria conversando com o André Curi, e o próprio André Curi, que tem outros jogadores hoje na gestão, tem uma ótima relação também com o presidente Alessandro Barcelos e a atual gestão do Inter, mas ele diz que está negociando com o lado da oposição, com o lado de Roberto Melo sobre o Borré. Roberto Melo deu uma entrevista recentemente para o Baldasso, não negou a informação. Assim como não negou Gabriel Barbosa. Isso mesmo, Gabigol, atacante do Flamengo, que tem contrato por lá até fim de 24. Acrescento aqui, o Eduardo Gabardo, de GZH, trouxe uma informação há pouco na sua coluna, o Gabardo é muito bem informado também de internacional, de que Roberto Melo não só tem interesse, como teria enviado uma proposta para Gabigol. Vamos lá.
Eu conversei com o staff do Gabigol que não me confirmou a informação. Roberto Melo e pessoas da Chapa 2 eu procurei e não me negaram a informação. Não me foi confirmado, mas não negaram. Estou trazendo aqui a informação do Gabardo de que há uma proposta pelo Gabigol. O Gabigol tem vencimentos próximos da casa dos 2 milhões de reais lá no Flamengo. Para vir para o Inter, teria que se adequar a essa questão financeira e principalmente salarial. Ele tem contrato com o Flamengo, ele começou a negociar uma renovação, mas não andou. Com o Tite hoje ele é totalmente reserva, não tem perspectiva de virar titular, o titular é o Pedro como centroavante. Ele tem uma história linda, uma identificação com o Flamengo, ama o Flamengo, tudo isso. Eu acho que é uma negociação muito difícil, é achismo. A informação que me foi passada é, não podemos confirmar. E o Roberto Melo, nessa entrevista para o Baldasso, não negou. Ele disse, temos que sempre pensar grande, praticamente indicando que sim, interessa o Gabriel Barbosa. Mas é importante colocar os pés no chão e separar, porque pode ser algo eleitoreiro e acabar sendo contratado, mas pode ser algo eleitoreiro e acabar não sendo contratado. Tudo isso existe nesse cenário e é importante a gente destacar. Não vou aqui iludir e eu estou trazendo o que eu tenho de informação. As pessoas que eu procurei não me confirmaram. Quer dizer que não seja verdade? Não, porque o Gabardo está inclusive trazendo que teve uma proposta. É uma informação que não é a que eu tenho e eu respeito, mas eu não vou deixar de trazer aqui para vocês. Em relação ao Borré, eu ouvi que é uma operação possível. O André Curi está confirmando que conversa com o Roberto Melo. O Roberto Melo e pessoas da Chapa 2 confirmam no bastidor, mas o Roberto Melo não confirma no ar essa possibilidade, tá certo? São as principais informações do Inter. Tudo é eleição, tudo é especulação e nomes que poderiam pintar no Inter em 2024, tá certo, pessoal? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.